do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e esta é mais uma aula deste nosso componente. A nossa aula de número 56 do módulo, portanto vamos conhecer qual é este objeto de conhecimento. Nesta aula nós vamos conversar ou continuar a conversar sobre coesão. E notem que nós vamos falar sobre detalhamentos de recurso referencial, recursos semânticos expressivos adequados ao gênero textual. Então, na sequência da aula anterior, nós vamos continuar a tratar sobre a coesão e reforçar esses conceitos relacionados à coesão referencial. Certo, pessoal? Então, sabendo que esse vai ser o nosso conteúdo, vamos para esta aula. Então, pessoal, sabendo que o nosso conteúdo tem a ver com coesão e como é o nosso costume, a gente sempre começa reforçando aquilo que a gente já aprendeu sobre esse conceito para depois avançar um pouco mais. Então, a gente vai relembrar o que é a coesão para depois comentar um pouco mais sobre a coesão referencial. Tudo bem até aí? Então, olhem só, coesão, o que é? A coesão é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto, formando um fluxo lógico e contínuo. Quando nós falamos em elementos de um texto, vamos lembrar do seguinte, das palavras que se juntam para formar frases. E essas frases precisam se conectar para formar períodos compostos e também esses períodos compostos precisam se conectar para formar parágrafos e assim num fluxo em que nós teremos um texto escrito, correto? Então, é essa conexão entre essas partes do texto que nós precisamos fazer da maneira adequada. E aí, quando o texto está construído com essas conexões adequadas, nós dizemos então que nós temos um texto com boa coesão. Tá bom? Então, existem vários mecanismos que me ajudam a construir essa coesão, essa ligação entre as partes do texto. E uma das formas de construir essa coesão, nós chamamos de coesão referencial. O que é a coesão referencial? A coesão referencial é a retomada de termos, expressões ou frases, garantindo que repetições cansativas sejam evitadas. Então, notem aí, na coesão referencial, o que eu quero é evitar que um mesmo termo seja repetido ao longo desse meu texto, né? Então, tem aquela palavrinha que fica o tempo todo sendo repetida. Isso, ao longo de um texto, faz com que o texto se torne cansativo, repetitivo, parece que a pessoa não tem ali muito assunto, parece que a pessoa não tem tanto conhecimento, não tem um vocabulário tão extenso, né? Então, é interessante que nós consigamos ir, ao longo dos anos, treinando esse processo de substituir, de fazer a coesão para evitar essas repetições. A coesão referencial diz respeito a elementos de referência, como, por exemplo, os pronomes pessoais, que a gente já viu aqui em outro momento, mas também os pronomes possessivos, os demonstrativos, os advérbios de lugar, por exemplo. Então, são maneiras de fazer, de promover dentro do meu texto esse processo de conexão entre as partes do meu texto, fazendo o quê? Referência. Tem um termo que foi dito lá no meu texto. Eu quero continuar a falar sobre esse termo, sobre essa palavra, mas eu não quero repetir a mesma palavra. Então, o que eu faço? Eu busco um processo de referenciação. E essa referenciação pode se dar pela substituição do termo por um pronome, ou, de repente, do termo por um sinônimo que caiba naquele contexto, né? Existem sinônimos contextuais, né? Naquela situação daquele texto, uma palavra pode ser sinônimo da outra, pode ter um sentido parecido, tá bom, pessoal? Então, é isso que a gente tem que começar a treinar o nosso olhar e a desenvolver a habilidade para
para que a gente consiga fazer e consiga também observar o texto que possui esse tipo de qualidade, de coesão, tá bom? E aí, para ficar bem bacana para nós, agora a gente vai observar um exemplo. Olhem só, um exemplo em que será necessária a construção de uma coesão, e essa coesão vai ser por meio das referências, a coesão referencial. Já aí no nosso, por exemplo, a gente já diz texto com repetições, né? Então vai ocorrer alguma repetição ou algumas repetições no meio desse texto aí. Então olhem só, a advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar de estar certa da culpa da sua cliente, a cliente tinha direito à defesa e a advogada faria de tudo para garantir o direito à defesa. Eita! Quanta repetição, não é? A gente tem aí a advogada certa da culpa da sua cliente, direito à defesa e assim por diante. Temos várias repetições. E como são várias repetições em um parágrafo tão pequeno, a gente tem na próxima cartela justamente essas repetições destacadas por cores. Por exemplo, a advogada e a advogada, 2 vezes repetida aí, né? A gente destacou na cor vermelha. Aí a ideia de estar certa da culpa da cliente em verde, e percebam que na linha seguinte a mesma ideia repetida, estar certa da culpa da sua cliente. E aí, cliente e cliente, 2 vezes aí tão aproximadas, né, juntinhas em azul, para destacar e para mostrar para vocês. E por fim, a questão do direito à defesa, também repetidas em um espaço de texto muito curtinho e muito próximo. Essas repetições são tão problemáticas, para além do texto ficar cansativo e tudo mais, que podem até nos confundir na interpretação, podem até fazer com que a gente pare e pense, opa, eu não entendi, repete? Então eu vou ler de novo para que vocês percebam agora com os destaques aí aplicados, né, com as cores. A advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar de estar certa da culpa da sua cliente, a cliente tinha direito à defesa. E a advogada faria de tudo para garantir o direito à defesa. Então, vocês viram aí agora a leitura aplicada com as cores, destaques indicando onde estão as repetições, nos mostra, né, que realmente a gente tem aí uma questão problemática nesse pequeno parágrafo, correto? Então, vamos ver como é que a gente pode resolver? Olha só, na próxima cartela eu tenho o mesmo texto escrito agora com esse conceito de coesão aplicada. E qual é o conceito de coesão aplicado aqui? Coesão referencial. Então, por exemplo, a advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar disso, esta tinha direito à defesa e aquela faria de tudo para garanti-lo. Aí eu pergunto a vocês, o texto ficou com a mesma informação? Ficou sim, ficou. Nós continuamos dizendo aqui que temos uma advogada que sabia que a sua cliente era culpada, mas, de acordo com a lei, todos têm direito à defesa, então a advogada vai fazer os seus esforços para que esse direito seja garantido, né? Mesmo que depois a sua cliente vá ali ser considerada culpada e vá presa e assim por diante. Mas agora a diferença é que eu não tenho aquelas repetições, eu não tenho mais a tal da minha repetição cansativa, porque eu apliquei o conceito de coesão aqui, a coesão referencial, tá bom? Então, olhem só. Vou agora explicitar para vocês justamente onde é que essas situações de coesão vão aparecer. Primeira coisa, nós aplicamos aqui a expressão apesar disso. Essa expressão, apesar disso, é a tal da locução conjuntiva e ela é utilizada justamente para ajudar a introduzir uma ideia que dentro de um contexto pode ser contrária. No caso aqui, a advogada saber que a cliente é culpada é contrária, é uma ideia contrária a saber que e lutar pela defesa dela, vamos dizer assim.
Então, contextualmente, essas duas informações são contrárias, então por isso eu posso conectar uma com a outra usando essa expressão apesar disso. Eu poderia também usar embora, caberia aí nesse processo, tá bom? Outra situação, nós utilizamos alguns pronomes demonstrativos, lembram-se deles? Pois bem, esta, olha o pronome demonstrativo aqui, e aquela, olhem o outro pronome demonstrativo aqui. Lembrem-se de que o pronome tem aquela propriedade de substituir o nome, não é? E temos aqui um uso interessante dos pronomes demonstrativos. Normalmente, a gente já até comentou aqui, fica-se naquela dúvida. Eu devo utilizar esta ou essa? Qual é a maneira correta? Uma das dicas é espaço. Normalmente eu uso esta para fazer referência a algo que está mais próximo e uso o essa para algo que está um pouco mais distante e, por fim, o aquela para algo que está mais distante ainda dentro do texto. Como é que é isso, professora? Pois bem, quando eu digo, apesar disso, esta tinha direito à defesa, quem é que está mais perto? Cliente ou advogada? Nesse contexto aqui, notem que o que está mais perto é cliente, portanto, eu vou usar o esta para fazer referência a cliente. E notem que realmente, quem é que nessa situação aí precisa ser defendida? É a cliente, mesmo que ela seja culpada e assim por diante. Correto, pessoal? E aí, notem que mais adiante a professora foi e mostrou para vocês o aquela. Aquela faria de tudo para garanti-lo. Quem é essa aquela que vai garantir o direito? É a que está mais distante, no caso aqui, a advogada. Então, notem que eu falei novamente da cliente e da advogada, sem a necessidade de repetir esses dois termos. Em vez de dizer cliente e advogada, nós substituímos por pronomes demonstrativos, esta e aquela. Nós também poderíamos dizer a primeira e a segunda, se coubesse na situação. A gente pode sempre empregar os pronomes para substituir os nomes, tá bom? E temos ainda um outro pronome sendo utilizado aqui para evitar a repetição, que é o ozinho bem aqui, pronome oblíquo. E, sendo pronome pessoal oblíquo, posso também usar para substituir o nome. No caso aqui, aquela faria de tudo para garanti-lo. Pergunto a vocês, o que precisa ser garantido aí nessa situação, aí nesse contexto? Isso mesmo, ouvi daqui, é o direito à defesa. Então, esse o faz referência a direito. E aí, em vez de dizer aquela faria de tudo para garantir o direito à defesa, eu substituí toda essa repetição pelo o, tá? E aí, por uma questão uma questão sonora, a gente acaba escrevendo lo, tá bom? Dito isso, a gente observa justamente que o que aconteceu nesse texto aqui é a coesão referencial. Por isso que aqui nessa cartela o título é o conceito de coesão aplicado. Por que coesão referencial? Porque a todo momento eu tenho palavrinhas referenciando outro elemento que apareceu no texto. Então, esta referencia cliente, aquela referencia advogada, o referencia o direito. Isso é referência, tá, gente? É algo que retoma alguma coisa, algum outro elemento dentro do nosso texto, tá bom? Por isso que nós chamamos de coesão referencial, porque eu fico ali jogando as nossas estratégias para entender um elemento que diz respeito a um outro, um elemento que cita novamente outro que já apareceu dentro da cadeia do texto, ok? E aí, toda essa análise que eu fiz aqui com vocês nessa cartela,
a gente agora evidencia em cores para vocês, tá bom? Então, notem aqui, a advogada sendo referenciada por aquela. Estava certa de sua culpa, vai ser referenciada pelo isso. Inclusive, a professora esqueceu de mostrar isso para vocês, vou já explicar. Vamos só continuar aqui. Cliente vai ser referenciada por esta, que está ali em azul. E direito à defesa vai ser referenciada e retomada pelo o. Aí a professora esqueceu de falar do isso para vocês. O isso é também pronome demonstrativo. E, nesse caso aqui, serviu para fazer referência a quê? Fazer referência aqui. Estava certa da culpa. Ela sabia que a cliente era culpada. E mesmo assim, apesar de saber disso, ela seguiu com o seu trabalho, né? Seguiu. Então, temos mais um elemento ali de referência. E nota que esse isso, eu poderia ficar na dúvida. Eu vou dizer apesar disso ou apesar disto, professora? Uma outra regra de uso desses pronomes demonstrativos é que, por exemplo, eu devo usar o isto para algo que ainda vai ser enunciado no texto. Por exemplo, quero dizer isto, me respeite. Assim, né? Uma mãe, um responsável falando para o seu filho. Eu sei isso, ou seja, alguém me falou alguma coisa e eu estou ali reafirmando que eu sei, eu conheço aquilo. Então, como a gente tem esse pronome isso referenciando algo que está dito anteriormente, então cabe utilizá-lo. E aí é também um elemento de referência dentro desse texto. Então, quantas setinhas realmente para enfatizar. E agora sim, nas cores, não é? Então, realmente, o isso faz também a referência, faz também a conexão com algo que está presente dentro do texto, tá bom? E aí, explicando essas cores para vocês e todo esse processo que foi feito, nós temos aqui. O isso retoma o predicado anterior. Estava certa da culpa da cliente, né? Então, tudo isso, em vez de ser repetido, vou lá e utilizo isso. Aí a gente tem o esta. O esta retoma o nosso substantivo cliente. Aí temos o aquela, esse pronome. Retoma o substantivo advogada. E temos o, esse pronome pessoal, que retoma o direito à defesa. Correto, pessoal? Então, assim, com um parágrafo pequeno, a gente conseguiu demonstrar aqui para vocês o tanto que uma coesão referencial é importante. Porque, em vez de ficar repetindo a informação, eu vou construindo as nossas referências e vou, vamos dizer assim, colocando em prática essa habilidade e essas retomadas. Por isso, quando a professora dizia lá atrás, guardem a informação de que o pronome é uma palavra que serve para substituir nomes, é justamente isso. Inclusive, o pronome serve também para referenciar, para retomar uma informação inteira que já foi dita antes. E aí, em vez de repetir tudo isso, eu utilizo um pronome que seja plausível naquele contexto e aí o texto continua fluindo e avançando. Inclusive, essa questão do texto que consegue avançar, nós chamamos de progressão e é um dos critérios que faz com que um texto seja considerado um bom texto, tá bom, pessoal? E aí, agora que a gente demonstrou de maneira bem detalhada para vocês a questão da coesão referencial, a gente avança agora com a nossa cartela, vamos lá? Vamos avançar com a cartela, por favor? Olhem aí. Como a coesão referencial pode acontecer, né? Que é a questão da coesão referencial com o uso dos pronomes. Nós temos dois conceitos interessantes a desenvolver agora com vocês. Um nós chamamos de anáfora e o outro nós chamamos de catáfora. Tá bom, pessoal? Então, eu digo que aconteceu anáfora quando o meu pronome vem para realizar substituições que se referem a um elemento mencionado anteriormente na estrutura do texto. Então, eu digo uma informação inicial, importante, continuo escrevendo o meu texto e aí eu preciso fazer referência àquilo que eu disse lá no começo do texto. Então, eu vou e uso um pronome.
Então, isso é uma anáfora. Vamos ao exemplo, que fica mais claro. Olhem aí. Por exemplo, o povo descia a ladeira em procissão para a igreja. Eles suavam no calor intenso. O pronome eles, que está em destaque na corzinha na cor azul, faz referência a quê dentro desse contexto? A povo, né? Inclusive, a gente coloca na mesma cor, que é para ficar bem claro e visual para vocês. Então, esse pronome aqui não está se referindo a algo que já apareceu no texto? Algo que já tinha ficado para trás? Sim. Então, isso é uma anáfora, tá bom? Anáfora por quê? Porque se refere a um elemento mencionado anteriormente. Outro exemplo. A vida não é uma trajetória fácil. Diariamente, precisamos avaliá-la para escolher em que direção seguir. E aí, a gente tem ali, novamente, um pronome destacado em azul, o a. E esse nosso pronome em azul faz referência a quê, né? A trajetória. A trajetória que a gente faz na vida, por isso que a gente precisa avaliar. É a trajetória da vida. Então, de novo, esse pronome está se referindo a algo que já apareceu antes no texto e ficou para trás. Então, isso é o que nós chamamos de quê? Anáfora. Mais uma vez, porque refere a um elemento mencionado anteriormente. Então, sempre que um pronome retomar algo que já foi dito antes no texto, a gente chama de anáfora. Tá bom, pessoal? E aí, seguindo adiante, nós temos a catáfora, né? Com esse nome diferentão. Mas a catáfora, a gente pensa de novo, a gente pensa em uma arma medieval chamada de catapulta. Quem já assistiu ao filme medieval, a catapulta era uma arma utilizada para jogar algum tipo de munição para longe, lá para frente, para distante, né? Mas a ideia é sempre de ir para frente. Então, tendo essa ideia de catapulta com a catáfora, a gente então vai chegar nesse conceito. A catáfora acontece quando os pronomes vêm em substituições que remetem a um termo que ainda vai ser mencionado, algo que ainda vai ser dito no texto. Então, por exemplo, embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito de melhorar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. Então, a gente tem duas catáforas aqui nesse contexto. A primeira catáfora está ali com o pronome ele, né? Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme o seu propósito. Então, esse pronome ele não vai fazer referência ao político? E concordam comigo que o pronome ele veio primeiro e o político veio só depois, lá na frente dele? Pois bem, isso é a catáfora, né? O pronome aparece primeiro e o elemento ao qual ele faz referência vem depois, vem lá na frente do texto. Isso é catáfora, tá bom, pessoal? E aqui mais adiante, quando a gente fala que ele quer melhorar a qualidade de vida de todos, todos é um pronome, tá? E aí esse todos, pobres, ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. Notem que essa palavra todos vai enunciar e vai referenciar tudo isso daqui. Pobres e ricos, vou fazer várias setinhas aqui, tá? Pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. Então, notem quantos elementos o pronome todos apareceu para referenciar. Olhem aí. E concordam comigo que todos esses elementos estão, olha, à frente dele? O pronome todos veio primeiro e ele faz referência, ele retoma coisas que estão para a frente dele. Então, isso é catáfora. O que é a catáfora? Remeter a um termo que ainda será mencionado, algo que está lá na frente do texto, lá o que ainda vai aparecer. Então, essa é a diferença básica entre catáfora e anáfora. E há ainda um outro jeito de fazer a tal da coesão.
e nós chamamos isso de elipse. Vou até usar um exemplo aqui que a gente já viu para explicar para vocês um pouquinho de elipse. Na elipse, o que acontece é que em vez de eu utilizar um pronome para evitar a repetição, eu simplesmente não repito o termo, nem uso o pronome. Faço uma espécie de, sabe, lembram do sujeito oculto? Pois bem, eu faço uma espécie de sujeito oculto e aí a gente contextualmente entende que é a mesma relação de sentido. Por exemplo, aqui nesse exemplo que a gente já viu anteriormente. O povo descia a ladeira em procissão para a igreja. Eles suavam no calor intenso. Se nesse contexto aqui eu retirasse esse pronome eles, vamos fingir que esse pronome eles não foi utilizado aí, e eu escrevesse: o povo descia a ladeira em procissão para a igreja. Suavam no calor intenso. Notem que eu não repeti a palavra povo. Eu não utilizei também nenhum pronome. Eu só escrevi o verbo e a ação verbal e tudo mais. E aí, pessoal, por essa terminação verbal aqui e pelo contexto que a palavra povo me dá essa noção, né, de que é muita gente, então eu posso, né, por uma figura de linguagem fazer e dizer que suavam, eu consigo entender que isto aqui, este verbo está se referindo a povo, tá bom? Então, nessa situação aqui, a gente exerceu uma elipse. A elipse é justamente um processo no qual eu omito, me perdoem, eu não escrevo uma palavra, mas contextualmente a gente consegue recuperar os sentidos. A gente evita a repetição, a gente também não escreve o pronome e ainda assim o nosso texto é coerente e é coeso, né? Então essa é uma outra forma de estruturar a nossa coesão por meio da elipse, tá bom? Então seria esse outro exemplo que nós construímos aqui com vocês, tá bom? Então, além da elipse, nós demos ênfase a duas maneiras de estruturar essa coesão referencial, né? A anáfora e a catáfora. E para ficar bem clara a diferença, a gente vai encerrar essa aula mostrando para vocês uma imagem aqui, que é bem bacana. Então vamos fazer essa imagem agora? Vamos lá? Olhem só. Então nós temos coesão referencial, correto? E aí a gente estudou esses dois conceitos aqui do meu lado, a anáfora e a catáfora. E como pode ser, né, pela semelhança dos nomes, a gente pode acabar se confundindo, não é? Então olhem aqui, a anáfora, ela vai referenciar a algo que já apareceu no texto, algo que ficou para trás. Então, o elemento, o pronome, vai conectar e vai ligar algo que ficou lá para trás no texto, tá bom? Então, naquela situação, né, o povo apareceu para protestar. Eles queriam melhoria de vida. Então, esse pronome eles se refere a povo, então eu tenho uma anáfora, por quê? Porque está referenciando um elemento que ficou lá atrás, ficou para trás no texto. E a gente também trabalhou com o conceito de catáfora. E o conceito de catáfora é diferente justamente por isso, porque o pronome aparece para fazer referência, para apontar algo que vem depois, né? Então, primeiro vem o pronome e depois vem o elemento de referência dele. Então, é um caso como, por exemplo, eu quero que você entenda isto. Você precisa obedecer. Então, esse isto enuncia o quê? Você precisa obedecer. Então, nesse caso, isto apareceu primeiro, o pronome veio primeiro e o elemento de referência dele apareceu depois. Então, é justamente uma catáfora, porque vai fazer referência a algo que ainda vai aparecer no texto. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula em que a gente trabalhou esses conceitos relacionados à nossa coesão referencial, falamos um pouco de elipse e demos ênfase a essas duas aqui, a anáfora e a catáfora. Certo, pessoal?